Porto das Lajes. Toda a polêmica em torno desse empreendimento, que segundo especialistas vai pôr em risco um dos fenômenos naturais mais bonitos do planeta, o Encontro das Águas, é o tema da nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio a gente recebe Lauro Stishausen, diretor de implantação do Porto, e Marco Antônio Oliveira, superintendente do Serviço Geológico no Brasil, aqui no Amazonas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem, Lauro, eu queria começar primeiro com você. Você que é da implantação do Porto das Lajes, né? Muita gente tem questionado, né? Vários ambientalistas têm questionado. E aí eu queria saber, houve um estudo prévio baseado em que se chegou a essa decisão de que poderia se construir um porto naquele local? Sim, o estudo começa com um estudo vocacional, né? Então aquele terreno na entrada de Manaus, ele tem um posicionamento estratégico por justamente eliminar a navegação em frente à cidade de Manaus e ter um acesso fácil e rápido ao distrito industrial. Quando se fala em polêmica ou em riscos, é muito importante a gente dar a dimensão adequada ao que estamos falando, né? Então ouve-se muito na mídia risco de destruição do Encontro das Águas e assim por diante, coisa que definitivamente não existe. Simplesmente é um empreendimento que está sendo implantado numa área já antropizada, já bastante ocupada pelo homem e que seguiu o ritual legal de licenciamento ambiental junto ao órgão do Estado do Amazonas, junto ao IPAAM, e seguiu todos os trâmites, todos os estudos foram detalhados até que após quase 3 anos de análises, o IPAAM concluiu que não há risco que não possa ser mitigado e nos concedeu a licença. Agora, quase 3 anos de análise, mas a questão do tombamento do IPAAM ela é bem mais recente, né? Ela é bem mais recente. Eu tomei conhecimento desse processo quando o nosso licenciamento já tinha começado, né? E já que você citou, até interessante a gente mencionar, recentemente nós tivemos uma notícia, foi publicada também na mídia, da anulação da etapa administrativa do processo de tombamento. E a empresa, para você ter uma ideia do nosso compromisso com a região e com o fenômeno, nós assumimos de imediato o compromisso público que, independente de estar oficializado ou não o tombamento, todas as medidas mitigatórias e restritivas que o IPAAM colocou em função do tombamento, nós vamos manter por iniciativa própria. Ok, vamos falar um pouquinho agora com o Marco Antônio, né, do Serviço Geológico do Brasil. Marco, eu queria que primeiro, tem muita gente que assiste a gente agora e não entende esse fenômeno. Eu queria primeiro que você dissesse pra gente o que ocasionou esse fenômeno, que é tão lindo, né, do Encontro das Águas, e quais seriam os riscos a curto prazo, por exemplo, da construção desse porto, se existem esses riscos. Bom, o Encontro das Águas, ele é um fenômeno natural, único no mundo, porque é o encontro de 2 grandes rios que não tem comparação com outros lugares no planeta. O que levou ali esses 2 rios se encontrarem, nós fizemos uma pesquisa olhando imagens de satélite de 1970, imagens do Radam Brasil, com imagens satélites mais recentes, porque como o rio Amazonas e o próprio rio Solimões são rios que migram muito rápido, o canal dele se altera em termos de 2 ou 3 anos, você muda completamente o traçado do rio. E ali para o Encontro das Águas nós tínhamos a mesma expectativa, que ali também era um lugar de mudança muito rápida e, portanto, haveria uma série de conflitos com implantação de empreendimentos de grande porte, como os portos naquela região. E para nós foi uma surpresa quando nós comparamos uma imagem do Radam Brasil da década de 70 com uma imagem mais recente. Praticamente em 30 anos se mudou muito pouco aquela paisagem. Quer dizer, o Encontro das Águas continuou ali por 40 anos da mesma forma que era. Mas aí não há um porto. A construção desse porto traria riscos? Eu penso que não traria risco para o fenômeno em si, porque ali é um encontro de 2 falhas geológicas, então é um rio Solimões se unindo quase 90 graus com o Rio Negro e, portanto, existe um controle, que nós chamamos de controle estrutural daquele encontro das águas. Então não vai ser uma dinâmica ou implantação de qualquer empreendimento que vai alterar aquelas condições. Eu acho que o debate é muito mais em função do aspecto visual, né, de se aportar navios de grande calado ali naquela área turística, mas isso eu penso que a empresa, através aí de um bom plano de mitigação, ela pode realmente minimizar bastante esse tipo de conflito. Pois é, você está vendo aqui uma discussão em torno, né, dessa polêmica construção do Porto das Lajes no Encontro das Águas. A gente quer saber a sua opinião aqui pelo Twitter, no @ponto_crítico ou pelo telefone 21 23 10 20. Bem, a pergunta que eu gostaria muito de fazer é o seguinte: por que aquela área? Por que não em outro lugar? Por que teria que ser ali? Responde pra gente.
A implantação de um porto com essa dimensão, que possa atender com esse volume de carga do nosso polo industrial, ele demanda uma série de características. Há que se ter uma profundidade suficiente, há que se ter espaço de retroporto suficiente, preferencialmente deve ter um acesso fácil ao distrito industrial, aos principais clientes, não deve estar em uma área habitada, e se você procurar na orla da cidade de Manaus, não existe outro terreno, outra locação com essas características. E uma coisa interessante quando se fala da posição em relação ao encontro das águas, a parte da polêmica se fala de navios em torno do encontro das águas, né? É interessante frisar que desde o começo do século passado, com a implantação do roadway pelos ingleses, a navegação comercial de grande volume já acontece no Amazonas. A diferença é que com a implantação do Porto das Lajes, navios que hoje passam pelo encontro das águas em direção aos portos da cidade vão parar antes. Esse porto fica a 2.400 metros abaixo da APA do encontro das águas. Ou seja, hoje já circulam navios pelo encontro das águas. Os que ficarem no Porto das Lajes ficarão antes, livrando o fenômeno desse trânsito.